Fala pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio aqui do nosso Raise Podcast. A gente tá super animado de conversar com vocês hoje e a gente tá com um tema bem legal. E eu também tenho um convidado bem legal que eu quero introduzir para vocês. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta: como vocês estão? Vocês estão felizes? E quero dizer uma coisa: você é amado e você é mais amado do que você imagina. Isso deve trazer um encorajamento, esperança no seu coração, porque é tão bom saber, relembrar e que Deus nos ama, e a maior prova disso está em Jesus. Gente, quem tá animado? Faz aí um comentário, compartilha esse vídeo com outras pessoas, vamos trocar uma ideia aqui. Você pode nos ajudar divulgando e fica acompanhando a gente nas redes sociais, naquilo que a gente quer conversar aqui. Olha, hoje a gente vai ter a honra de conversar com uma pessoa que tem um significado, por exemplo, para mim, pessoal, muito grande. É um amigo, mas também é parte da minha família e tem ombreado a plantação da Raise Church aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, que já agora, vale lembrar, mês de maio é o mês de festa. Estamos comemorando, gente, 2 anos que nós iniciamos esse trabalho e, cara, tá sendo incrível, tá sendo bom demais. É uma das coisas mais incríveis que a gente pode testemunhar a mão de Deus operando na igreja. São pessoas amando mais a Deus, querendo conhecê-lo, querendo desenvolver aquilo que Deus tem para elas. Tem sido bem divertido, bem incrível, bem poderoso ver Deus recebendo a honra e a glória. O pastor, primo, amigo, Gabriel Brum está com a gente hoje e a gente vai trocar essa ideia, cara. Vamos trocar essa ideia. Mas antes de eu passar para você, antes da gente eu permitir com que você fale, né? Que você pode me interromper o tempo todo aqui. Eu quero honrar a tua vida e dizer, cara, quão especial você é pra mim, né? A gente tá 2 anos plantando essa igreja e tem sido bem legal, né, cara? A gente fazer isso juntos, como família, como primos, como amigos. Mas desde a gente nasceu junto, a gente cresceu junto. E é legal demais ver que Deus orquestrou de alguma forma a gente tá pioneirando juntos, trabalhando e fazendo algo incrível. E, cara, você é sensacional, assim. É muito mais fácil liderar com você ao nosso lado, assim. É muito mais fácil coordenar e viver o que a gente está vivendo, tendo você ali com os teus dons, dom de sabedoria, um dom de encorajamento incrível. Eu me lembro muitas vezes, em algumas tomadas de decisões, você sempre estava ali suportando, apoiando, orando, e fisicamente e espiritualmente tem uma representatividade muito grande. Então, para quem já conhece o pastor Gabriel, sabe que ele é um líder incrível, uma pessoa incrível, um pai, um marido, uma pessoa exemplar, mas eu tenho certeza que por mais que vocês conheçam esse cara aqui, vocês não têm a noção de quão incrível, quão cheio de Deus, sabedoria, esse cara que vai estar falando aqui com a gente hoje é. E é muito bom também ver o teu crescimento, a tua desenvoltura, com um pai bom que você é, um marido bom que você é, cara, e como você está liderando com excelência e graça. Então eu sou muito grato a Deus pela sua vida, pela sua família e por a gente estar fazendo isso juntos. Então, depois de 10 minutos de introdução aqui, que é isso, hein? Essa introdução foi legal. Essa introdução foi legal. Cara, isso acho que agora... Acho que esse é o melhor podcast que eu já assisti. Acho que agora, depois disso, até levou confiança, né? Isso? Se você falar qualquer besteira, vai ficar... Vou falar, o pessoal vai entender bem. Vai assim, não, que isso? Acho que isso tem alguma coisa que eu não entendi. A pessoa não entendeu lá e tem uma chave por trás daquilo que eu vou falar. Tem nada. Você é o cara. Então é isso, gente. Ó, hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre chamado, né, Gabriel? Vai tentar conversar, até fazer um pouco das nossas histórias aqui. Tem muita gente na Race que é nova, né? Às vezes nem entende. Cara, chamado, a única coisa de chamado é aquele filme de terror, né? Verdade. Chamado que não vejam, tá? Porque se vocês verem, pode ser coisas ruins aconteçam com vocês. Essas coisas aí não é legal, não. Chamado. E vamos conversar um pouco sobre isso e talvez contar um pouco da tua história, da nossa história. E eu queria te iniciar até com
uma pergunta, assim, qual é o chamado da igreja e todas as pessoas que estão em Jesus têm uma responsabilidade, um chamado, tem uma vocação, assim, Deus tem algo para mim e para você, ou só para mim e não para você? Como você vê isso aí? Como é que você pode falar sobre isso? Bem, primeiro, agradecer poder estar aqui, não só, né, pelo podcast, né, mas de uma forma geral, né, a gente sempre, tudo que você falou, e é verdade, não quero aqui fazer uma troca de lisonjas, né, já senti lisonjeado pelo que você falou, mas acredito muito naquilo que... Eu acho que tem muito mais de Deus nessa construção do que às vezes a gente imagina. É verdade. Eu acho que tem muito esse crescimento, esse desenvolvimento. Às vezes até um pouco de coisas que se completam, né? Às vezes você vem com uma visão, com umas coisas que algumas pessoas não acreditam. Já experimentei isso mais de uma vez. E às vezes eu falo assim, então, cara, vamos. Então, às vezes o vamos que eu disse era aquilo que precisava para continuar aquilo que você já estava pensando, aquilo que você já estava sonhando. E eu acho que isso é sensacional, né? Fazer parte disso. Né? E a história, né, da Sabrina, de vir para cá, para essa implantação dessa igreja, né? Fora todas as outros momentos que a gente já viveu junto, mas, sem dúvida nenhuma, falando do presente, né, daquilo que a gente está construindo aqui em Botafogo, né, esses 2 anos, tem sido sensacional. O time que Deus colocou aqui, né, cara, do nosso lado, vamos dizer assim, é um time excelente, são pessoas, acho que é mais do que um time, né, é uma família mesmo, pessoas assim, com talentos, com dons incríveis, né, e eu acho que tudo isso acaba facilitando, né, aquilo que a gente está fazendo. Sem dúvida, pô. E também vai desenvolvendo parte tanto do nosso chamado, quanto do chamado daqueles que estão se juntando, né, porque... Falando de chamado, né, um ponto aqui é sempre isso, você pensar que tudo aquilo que Deus chama a gente para fazer, essa vocação que o Senhor nos comissiona, né, aquilo que Ele nos posiciona para realizar, sempre é na direção de pessoas. Né? A gente vai olhar os dons espirituais, os dons do Espírito, eles são quase que 90%, 99% deles, acho que só um ali que é algo para uma edificação pessoal, o restante todos eles são desenvolvidos quando você aplica em pessoas. Né? E é sensacional porque também a gente consegue implantar isso dentro da linha de raciocínio da cultura da igreja, que a gente está trabalhando junto com o povo, com as pessoas, né? Sobre amar a Deus e amar pessoas. Você acaba entendendo isso, que é um ponto bíblico do seu chamado em Deus, do nosso serviço em Deus, que é aquilo que Ele nos dá, normalmente sempre toca pessoas. Maneiro. Lembrando dos 5 ministérios, né, ali, que a Bíblia vai falar ali em Efésios sobre o dom de Jesus Cristo, que, né, a gente pode chamar de dom ali também, que é o próprio Cristo sendo cabeça de um corpo, compartilha a vocação de pessoas, vocação dos irmãos, e eles vão desenvolvendo aquilo ali para os irmãos, né? Ou seja, é uma vocação que Deus nos dá, um chamado que Deus tem para a gente, e naturalmente esse chamado ele toca na vida de outras pessoas, né? É para o aperfeiçoamento dos santos, né? Então isso é sensacional, perceber essa conexão, né, cara? A gente pode dizer assim, porque tudo faz sentido quando a gente faz do jeito que a gente está fazendo. Né? Tudo faz sentido. O ambiente de isolamento, para o ambiente de igreja, cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, normalmente entende que o momento de isolamento seria um momento delicado ou ruim na vida ou na nossa caminhada. Né? Então, a gente construir igreja, fazer parte daquilo que a gente está fazendo aqui nesses 2 anos, cooperando, e aí envolve... A gente está misturando aqui os assuntos, mas é que tudo tem muito a ver. Tem muito a ver, né? Assim, a gente está fazendo uma espécie de uma construção, e essa construção é a partir de pessoas, né? Tocando pessoas, e Deus gerenciando tudo isso, né? Sendo o centro de tudo isso que a gente está fazendo, comissiona pessoas, chama pessoas, né? E a gente desenvolve, cada um vai desenvolvendo o seu chamado, também na direção das pessoas, né? Ombreando junto. Então, isso é um ciclo de
de grandeza que toca tanto a gente quanto aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Acho isso é incrível. Então, só para começar, né, aqui, primeiro louvar a Deus mesmo pela oportunidade de estar vivendo isso aqui. Isso é incrível. Sensacional. A gente já pode olhar para trás e ver os frutos desse início, desses 2 anos, ver promessas se cumprindo, ver coisas que Deus já falou para a gente há anos e se cumprindo, de repente, hoje, né, e outras que ainda vão se cumprir. Então, feliz. E aqui a gente está, nesse momento aqui do podcast também, vou ficar falando muito, mas é importante a gente perceber que a gente, há 2 anos atrás, a gente já podia ter pensado e falar, pô, vamos fazer um podcast, vamos fazer outras coisas, vamos fazer uma escola, vamos fazer... E a gente focado, né? Você até falou isso, falou, cara, vamos primeiro fazer as primeiras coisas bem feitas e tal, Sim. e depois a gente vai desenvolvendo outras ideias, outros projetos, isso Cara, isso daí você, interrompendo você, mas acho que é legal, porque é o seguinte, até é um ponto que a gente nem conversou sobre isso, mas acho que é excelente até. O que você está falando é justamente sobre como é que a gente pode discernir ativismo e não entrar nessa vibe do ativismo e entender que quando Deus... A gente está perseguindo um chamado, assim, a gente está perseguindo um propósito, né? Romanos 8 fala sobre todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados... Isso é sensacional. Chamados segundo o seu propósito, segundo o seu querer. E aí tem uma linha, né, cara, fina, porque a pessoa, ela... Olha, eu quero perseguir algo, mas aí tem várias janelas de ativismo que parecem que vai cooperar para essa execução do chamado e não são coisas ruins, óbvio que não, mas elas podem desviar a gente, assim, né, de distrair a gente. Isso que você falou é muito legal, porque quando a gente plantou a igreja, pessoal, primeiro, para quem não sabe, a gente é uma igreja móvel, então já tem muito trabalho. E é muito bom porque a gente tem falado que o crescimento da igreja só é possível por causa da aplicabilidade dos irmãos ali, das pessoas colocando a mão, servindo, ajudando pessoas, servindo uns aos outros. Isso é maravilhoso, cara. Porque essa teologia também vertical, a gente sempre falou isso muito contra isso, né? Aquele relacionamento vertical, ou seja, que é muito invisível entre você e Deus, não caracteriza plenitude de chamado. Certo. O fato de você conscientizar quais são os seus dons e qual é o que você é bom e você postar sobre isso, cara, não muda nada. O que vai efetivar o que você é bom, o que você foi chamado, é quando você libera para outras pessoas, você serve pessoas. Isso E por quê? Porque tira você do conforto e tira também você até daquele lugar de prepotência, né? Tudo bem, eu entendi. Beleza, e agora? Faz o quê? Então, a gente corre o risco, e até hoje nós corremos, inclusive, de navegar e saber fechar portas, ou não deixá-las abrirem. E o ativismo, eu acho que quebrou a perna de muita gente. Porque tem um tom, uma aparência de chamado, de movimento. Uma aparência de assertividade, né? E não, a gente está fazendo coisa para Deus, é para Deus, é para Deus. E aí a gente está cansado, a gente está esgotado, emocionalmente esgotado. E quando a gente plantou aqui, a gente falou assim, por que uma das coisas que nós somos uma igreja ARC. A ARC é um sistema de plantação de igrejas. E eles falam assim, comecem móvel. Comecem com igrejas móveis, que são igrejas portáteis. O que é isso? A gente não aluga um salão, a gente não tem um contrato mensal com um lugar fixo, a gente vai para um cinema, a gente vai para um teatro, para a escola, e a gente só se encontra aos domingos e faz os grupos de crescimento durante a semana. E por que a ARC fala sobre isso? Ela fala o seguinte, olha, porque o primeiro ano vocês vão medir a temperatura de quem vocês são como igreja. E uma das coisas que é muito efetiva é que vocês não queiram fazer tudo no início, principalmente no início. Na verdade, nunca se faz tudo, né? Mas principalmente no início. Então, assim, sejam muito excelentes nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Quando vocês estiverem muito bem, comecem a pensar em outras coisas. Então, acho que é uma ponte legal aí, porque... Cara, eu acho que a igreja no Brasil tem muito essa característica de ativismo, né? Muita coisa, conferência, atividade, podcast. Hoje na internet, então, e também é uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque às vezes a gente está fazendo muito e não está fazendo nada bem, né? Então, baseado nisso, como pastores,
tópicos, coisas boas podem até, se não tiverem centralizadas em Deus e facilmente perderem a essência, pode se tornar coisas ruins, né? Então, às vezes, a nossa vocação precisa ser bem desenvolvida, precisamos de mentores, e aí às vezes pode ser um lugar de confusão, um lugar de frustração, porque a gente está querendo fazer tudo e não está fazendo nada, ou então a gente está vendo alguém fazendo muito bem e a gente não consegue alcançar os mesmos resultados. Cara, então vamos conversar um pouco sobre isso e talvez fala um pouco da sua história, como você entendeu que Deus te chamou, por que Deus te chamou e como você perseguiu isso, o que fez você chegar onde você chegou hoje. Certo. A primeira pergunta que você tinha feito, né, falando sobre a questão do chamado coletivo, assim, chamado de uma forma geral, que todo cristão tem, né? E acho que isso é um primeiro ponto importante, porque se tem uma coisa que todo mundo se pergunta, ou todo cristão em algum momento que deseja servir, ele pergunta, qual o meu chamado? Nessa pergunta, acho que é clássica, a gente já ouviu várias vezes. E a verdade é que todo mundo já tem, né? Todo cristão, todo homem de Deus, toda mulher de Deus já tem um chamado ali como cristão. Sacerdócio, o desenvolvimento, o ministério da reconciliação. São coisas que nós já podemos e devemos desenvolver e fazer para Deus, que não são coisas específicas. Não são ali aquelas vocações específicas de coisas que Deus direcionou exatamente para você. Mas já é uma missão coletiva que já é mais do que suficiente para um desenvolvimento tipo assim, pleno, que não te falte nada para a sua vida em relação a Deus. Né? E um ponto que eu acho que é importante, até lembro de uma história minha com o Tito, né, com meu filho, que uma vez eu estava consertando o chuveiro, eu até contei essa história lá na igreja, eu estava consertando o chuveiro, e chuveiro elétrico, o homem é profissional em consertar chuveiro elétrico, né? Então, eu, com a minha missão, né, de ombrear ali e demonstrar para minha esposa que eu sei como é trocar um chuveiro. Pô, todo homem sabe trocar todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Então, eu fui, coloquei a escada lá e tal, tô tirando, e o Tito veio. Aí ele pediu assim, eu posso te ajudar a fazer isso? Aí a resposta lógica seria, Tito, claro que não, cara. Né? Porque você é uma criança e eu estou mexendo com eletricidade e é uma escada, chave de fenda, fio, não combina. Mas aí, ali na hora ali, eu falei assim, pô, não, então tá bom, me ajuda aqui. E aí eu dei a ferramenta para ele e tal, e a gente foi trocando ali, ele foi me dando a fita isolante. E aí no final de tudo, quando eu estava desmontando a escada, ele me perguntou, ele falou assim, eu te ajudei? Ele queria saber se ele estava sendo útil. Eu te ajudei? Minha ajuda aqui foi boa, né? Serviu? E aí eu falei assim, o que eu vou falar para ele, né? Eu senti muito forte no meu coração uma comparação assim entre a gente, né? Entre cada pessoa e Deus. Legal. Nesse sentido. Tipo assim, às vezes eu acho que Deus olha pra gente e a gente pergunta pra ele, Deus, eu te ajudei? Né? E Deus necessariamente não precisa da nossa ajuda. Não precisa. Né? Deus ele é soberano e ele faz o que ele quiser, da forma que ele quiser. E a gente, na verdade, está imergindo naquilo que Deus está fazendo. E assim a gente consegue ter o nosso chamado de forma plena. Maneiro. Porque o que faz, a gente não faz... o nosso chamado não é o fim. Legal. Né? O nosso chamado é aquilo que Deus chamou a gente para fazer para Ele. Uau. Eu faço aquilo que Deus quer que eu faça por causa de Deus, pela vontade de Deus, porque Deus tem um objetivo, tem um plano e eu só estou ali, como o Tito me ajudou, eu só estou ali participando, né, ou entrando naquilo que Deus já está fazendo. Né? E aí eu consigo me realizar no meu chamado, entendeu? Porque aí Deus consegue... a gente consegue ser pleno no Senhor nesse sentido, né? Entendendo que não é a respeito de nós, é sempre a respeito dele e do que ele está fazendo e a gente só se envolve nisso. E em relação à minha história, né? a nossa, né? Vamos dizer assim, que a gente cresceu muito junto dentro dessa realidade. Sim. Eu lembro, a gente vai lembrar, né? Você pode falar disso, né? Do testemunho daquilo que Deus falou para os nossos pais, né? Para os seus pais, e que já existia
vamos dizer assim, um decreto ou coisas que Deus já estava falando a respeito do nosso chamado ou do seu chamado, né, por exemplo. Eu tive algumas experiências com Deus. Primeiro ponto é a proximidade, sempre próximo ali desse ambiente de igreja, desse trabalho, né? Isso, de certa forma, é um ponto positivo, porque você está ali, você está vendo, e isso gerou interrogação dentro de mim. E eu sempre perguntei. Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, quando eu era uma criança, eu perguntava para Deus, né? Então, acho que o primeiro ponto é o lugar de escondido em Deus, né? Ali um lugar de interrogação. E, às vezes, o lugar de interrogação, para mim, era um ambiente muito natural, que fosse um ambiente de oração, porque eu via isso dentro da nossa casa, eu vivia isso todos os dias na igreja, por ter crescido dentro do ambiente da igreja. Mas, às vezes, pessoas que nunca frequentaram esse ambiente, elas ficam com perguntas. Existe um vazio dentro de cada um que traz essas interrogações e é possível que Deus responda a essas pessoas. Então, para mim, funcionou muito assim. As perguntas que eu ia fazendo para Deus, eu tive assim, momentos incríveis de pessoas, de irmãos que vieram e falaram coisas, de perguntas que só eu e Deus sabia. Né? Então, isso foi amadurecendo. E também uma convicção interna, né? Que eu acho que isso é muito real. Né? Você vai... Cara, é isso, eu amo isso, eu desejo, é uma coisa que até que a gente estava conversando sobre a resposta, né? Essa resposta em relação àquilo que Deus começa a te chamar para fazer e a forma como você responde faz toda a diferença. Né? Eu lembro de algumas vezes, né? Quando eu era adolescente, tipo assim, tinha uns 13 para 14 anos, uma experiência muito forte, de coisas que eu perguntei, eu encontrei com um pastor, ele falou várias coisas, e aquilo mexeu comigo, porque foi a primeira vez que eu ouvi. Eu me lembro dessa história, conta essa história, é bem legal, conta ela aí. Eu tava falando sobre... eu tava, tipo assim, tava tendo aquelas reuniões de retiro de jovens e tal, aquela quebradeira e tal, e aí eu tava com um casaco naquela época, casaco da Charlotte, né? Eu achava lindo aquele casaco verde com roxo. Hoje eu não sei se eu acho tão bonito, mas era um clássico, então era sensacional. Charlotte é do time de NBA? Basquete. Mas, pô, aquilo era uma febre. Um casaco desse tamanho no Rio de Janeiro. Era um troço enorme. Com suor da puberdade, suando pra cá. Sensacional. Aí eu fechei o casaco assim, ó, e comecei a falar com Deus, porque eu ouvi uma pessoa testemunhando assim, porque eu tô guerreando, tô lutando, né? Tô lutando pela minha família, tô lutando por isso. E aquilo me chamou a atenção e eu perguntei isso para Deus. Falei, Deus, quando que eu vou começar a lutar? Quando que é a hora de eu começar a cumprir essas coisas, a viver isso, né? A viver a minha relação com o Senhor e eu manifestar aquilo. E fiz essas perguntas ali dentro do casaco fechado. Sim. E aí, quando terminou a reunião, eu saí, aí dei de frente com um pastor, amigo nosso lá, e ele falou assim, rapaz, estava aqui e eu quero te dizer uma coisa. Deus mandando falar para você que você é igual Davi. A hora de você começar a guerrear e a se posicionar e a lutar o que você precisa lutar é agora. Sensacional. Já está na época, você já pode começar a fazer isso. Só para deixar bem claro, então aqui você estava se perguntando só para você, ninguém ouviu você perguntando. Ninguém ouviu e ele respondeu exatamente as perguntas que eu estava falando. Caramba, e falou sobre pastoreio. Sim. E falou sobre ministério de pastor e tal. Sensacional. E aquela foi a primeira vez que tanto eu ouvi assim, Deus me respondendo e eu chorei, acho que chorei a noite toda depois daquele momento ali, porque foi muito marcante, muito forte. Eu tinha certeza que ninguém tinha me ouvido e só Deus podia ter respondido aquilo ali. Ele falou um ponto que em relação a Davi, que mexeu muito comigo. Sim. E em relação a ser pastor, ele falou sobre pastoreio. Né? E a outra vez também que me falou, assim, já teve outros, mas uma que me marcou muito, a gente fez Escola do Clamor em 2004. Né? Verdade. E tinha um cara lá que pra mim era, assim, ele me parecia ser... Tinha uma galera, né? Uma galera muito boa que, tá aí até hoje. Só explica pro pessoal que não sabe, né? O que é a Escola do Clamor. A Escola do Clamor era uma escola que acontecia acho que era no verão, né? Digamos assim, né? Sempre janeiro, fevereiro.
início do ano, lá em Belo Horizonte, o pastor Ricardo Robortella, naquela época, assim, tava um movimento daquilo que Deus estava fazendo muito forte, muito ligado com a musicalidade, com a adoração, Profético e tal, era um lance, missionário. e aquilo, pô, era um boom, né, cara? Então, todo jovem e adolescente que vivia aquilo ali queria ir para a Escola do Clamor, ele queria estar lá. Então, foi um tempo muito proveitoso, muito bom. Sim, e eu lembro que a gente foi em 2004. Sim. E lá tinha... a gente estava indo para um evento que era em Belo Horizonte, se eu não me engano. A gente estava de ônibus. E aí eu sentei do lado de um cara, que a gente estava saindo do lugar onde a gente ficava, que era um sítio, e fui... Então a gente estava indo para esse evento lá. Tinha vários preletores de fora e tal. Não sei se era Paixão, Fogo e Glória, alguma coisa assim. Som da Chuva, era alguma coisa assim. Pô, eu sentei do lado de um cara que eu já admirava ele assim, que ele é um cara muito... Ele parecia ser acima da média ali da galera, né? Lembra dele? Era o Drummond. Sim. Esqueci o primeiro nome dele. Sim. Que até veio falecer, né, cara? E assim, depois eu fiquei sabendo que ele virou pastor, acho que em uma das igrejas da Lagoinha, alguma coisa assim. Lá em BH, pastor. Escreveu um livro. Vários livros, né? Orvalho.com até lançou os livros dele. Sim. E eu falei, até foi chocante quando eu ouvi que ele faleceu e tal. De Covid, né? Nossa cidade, o cara, né? E assim cidade. Foi meio... Doideira, assim, né? Mas pronto, Deus tá no controle. E ele foi um cara que falou pra mim, ele falou assim, cara, ele começou a me fazer perguntas. Ele falou, cara, você gosta essa parte musical? Porque lá era muito musical, as coisas eram... Toda a pregação era musical. 2 horas e 50 minutos de música. Entendeu? Muito intenso. Cara, e eu sou terrível. Eu sempre gosto de música, assim, mas a minha musicalidade abaixo de 0 é muito comparado com o meu inglês, assim, é muito ruim, né? Muito ruim. E eu, assim, eu falei pra ele, cara, eu gosto, assim... Cara, posso fazer uma sugestão aqui no final desse podcast? Se você ficar até o final, o pastor Gabriel vai cantar uma música em inglês. Que isso. Aí vai juntar as duas skills, né? Como é que fala? As duas qualidades que você tem, inglês e música. Que isso, vambora. Eu conto sempre que a história no avião, né, cara? Meu inglês, ele é tão bom que a moça estava vindo, e a aeromoça, e a gente estava viajando numa companhia que era americana, né? Aí ela veio empurrando o carrinho, juice, né? Juice. Aí eu falei, pô, Juice, a Kate falou, suco, Juice é suco. Eu falei, pô, não quero suco não. Ela veio, Juice. Aí quando ela chegou pertinho, eu vi que tinha uma Coca-Cola. Tava quente a Coca, mas tinha gelo. Aí eu falei assim, pô, vou pedir a Coca. Aí eu falei pra Kate assim, falei, amor, vou pedir a Coca. Aí quando ela chegou perto, Juice, aí eu, Cook. Aí ela abriu a caixinha assim, pegou um pacote fechado assim, devia ter uns 3 biscoitos. Aí me deu o biscoito. Eu falei assim, amor, não é possível que o meu nível de inglês ele é tão bom que eu pedi Coca-Cola e ela me deu um biscoito. Caraca, mas era realmente esse nível. Esse é o nível de inglês. E esse também é o meu nível com a música, né? Assim, sou completamente desafinado e tal. E ele, eu acho que meio que percebeu isso e ele falou, cara, você gosta assim mais da palavra, gosta e tal. Pô, sabe por quê? Porque eu tô sentindo aqui que Deus está te chamando para um ministério pastoral, para uma outra pegada que não é muito aquilo que você está vivendo. Muito essa... Aí eu, comecei a chorar ali com ele. Legal. Tava só... E ele falou assim que também era uma coisa que queimava muito no coração dele e tal. E aí, pronto, até veio a ser escritor e tal, escrever. Não sei se ele também era musical, né? Porque naquela época a galera era muito tudo, né? Ao mesmo tempo. E aí também foi outro momento muito marcante, porque eu não estava fazendo muitas perguntas, mas estava ali vivendo aquele tempo, e ele veio e confortou um pouco o meu coração ali, dentro daquilo que Deus já tinha falado, e eu já estava entendendo que realmente esse era o meu chamado, né? E aí até o ponto de comparação com Davi, que aí pode ser uma outra aqui, entendimento em relação ao chamado, é o tempo.
Esse legal. entendimento de quando Deus fala e quando as coisas se cumprem, ou quando de fato se concretiza, né? Esse tempo de espera, ou esse tempo de entendimento de quando Deus falou e de quando de fato vai acontecer. Né? E aí entra aquela questão que acontece, que é muito recorrente, essa frustração. Porque talvez você vai numa conferência dessa, você recebe uma palavra, você fica animado, aí você na segunda-feira começa a orar, começa a buscar, começa a fazer, mas assim, nada muda. Então assim, ou Deus é mentiroso, ou aquele profeta era mentiroso, ou então eu senti nada, era só a minha emoção, mas tem muito a ver com esse processo de espera. Ele é fundamental para a gente se modelar, para a gente entender que é um tempo de desenvolvimento, e isso você vai ver na vida de muitos homens. O Saulo, né? Paulo, quando ele começou o desenvolvimento ali, ficou anos andando em Antioquia, com mentores. Então, assim, as cartas dele não foram escritas uma semana, um mês, um ano, não. Demorou 30 anos ali de desenvolvimento. Então, isso é muito interessante. Na questão de Davi também, ele foi conclamado ali diante de Samuel como futuro rei de Israel, mas, meu amigo, ele sofreu muito depois. Então, assim, que Deus é esse? Isso é interessante falar, porque talvez você creia nisso. E olha só, é importante que você creia. Porque quando você crê que Deus tem um chamado para você, você honra o sacrifício de Jesus, sabia? É importante analisar que antes de Cristo, a estrutura era muito elitista. Alguns tinham propósitos específicos. Na unção de Deus, ela era designada para reis, profetas e sacerdotes. Deus falava com algumas pessoas, através de algumas pessoas, usava algumas pessoas para liderar. Então, embora hoje nós tenhamos líderes, tenhamos um governo e tal, é importante que em Jesus foi expandido, meu irmão, minha irmã. Então, assim, cara, isso é sensacional, porque você fala assim, então eu que não sei metade do que o pastor Gabriel sabe, eu nunca recebi uma palavra, eu tô ouvindo então que Deus tem algo para mim, Deus tem algo para você, que é encaixado no grande plano corporativo dele, né? Precisa estar anexado ali, atrelado a isso. Então, mas isso é importante, que você não desanime, não desista, né? Você está ali num processo de preparo emocional, espiritual, teológico e outras coisas. Mas é importante que você seja fiel nesse tempo. Esse tempo, ele inclusive é estratégico. Verdade. Outra coisa, você estava falando da história do Tito, que é sensacional. Por quê? Porque você estava falando o seguinte, então basicamente viver o chamado de Deus não é porque Deus precisa, mas a gente é que precisa. Então deixa eu repetir isso. Certo. A gente persegue, a gente quer desenvolver o que Deus quer para nós, não é porque Deus precisa da nossa ajuda, mas nós precisamos participar disso. Como o Gabriel falou a história do Tito, o Tito, estando ali ou não estando, nada mudaria. Ele conseguiria fazer a instalação que ele precisava fazer, mas o Tito precisava. E isso é muito legal entender, porque o nosso papel é de coadjuvante e não servimos um Deus que precisa de ajuda. E eu acho que é interessante, Gabriel, você falou de Davi, cara, que o grande pecado de Davi não foi porque a mulher era irresistível, é porque ele tava num isolamento, ele estava num lugar de inoperância, cara. Então, quando a gente fala que você precisa de viver o chamado, primeiro, porque Deus vai ser glorificado, segundo, você vai ser desenvolvido, e terceiro, você vai fechar lacunas para tentações. Quando a gente está inoperante, quando a gente não está engajado, quando a gente está na varanda olhando para o nada, a gente vai ficar mais suscetível à queda. E queda chama outra queda. E se você for estudar a história de Davi, você vai ver que ele não apenas cometeu um adultério. Quando na verdade, ele planejou um assassinato. Então ele vai errando e tem consequências. Então, assim, se você for parar para analisar o início da queda, é por falta de inoperância, é falta de exercício, é falta de estar engajado com a obra. Qual era o papel do rei? Era para estar ali minimamente com o profeta orando pelo povo que estava guerreando.
Então, é muito legal isso, a gente entender que a questão do chamado não é porque Deus está, ai meu Deus, olha me ajuda, eu preciso não. Gente, o estabelecimento da igreja, inclusive a igreja é um lugar propício para você desenvolver. Até aí, a gente com 2 anos de igreja, a gente está vendo um engajamento dos voluntários servindo excepcional, tá? Mas a gente sempre falou o seguinte, olha, faça porque você entende porque você faz e embora a gente, Rise Church, a gente precise de ajuda, não faça porque a gente precisa de ajuda. Faça porque você precisa fazer isso. E, de novo, isso muda muito o cenário, muda muito a ótica. Sensacional. Isso protege o teu coração, honra a Deus e te deixa operante naquilo que Deus te chamou e até blindado contra ataques que venham contra você, que é a sua própria carne. Vai falar Verdade. alto. Isso é a motivação, né? Legal, cara. Pô, fala disso daí um pouco. Isso é a gente... primeiro, entender o processo. Isso é legal demais. Davi... Ter paciência. Errou no meio desse caminho, mas a gente viu que desde quando ele foi ungido, né, até se concretizar, demorou um tempo. Melhor exemplo é Jesus. Jesus, João, eles já nasceram com propósito, com aquilo que era a missão deles a ser cumprida e tal, e aquilo demorou um tempo. Eles tiveram... tanto João quanto Jesus cresceram, se desenvolveram, amadureceram. E legal, isso aí que você está falando. Isso. Então, na verdade, quando você fala de espera, não é não ser proativo, não é ficar sentado no sofá. Correto. Tem que desenvolver, tem que buscar. Desenvolvimento. É um tempo. Se a gente for olhar a intencionalidade de exercer, de fazer, de ir amadurecendo, tem a ver com essa ativação, com esse trabalho. Que não é, a gente também já falou sobre isso aqui, que não é uma questão de ativismo, mas é ser pontual, fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer, que vai te levar a chegar naquele momento. E quando você perde esse time aí, pode ser que você venha se tornar daqueles que se frustraram no meio do caminho por não entender necessariamente aquilo que Deus desejava. Né? E em relação àquilo da motivação, quando a gente... tem um motivo por trás daquilo que a gente está fazendo, que é a nossa motivação. Às vezes a gente pensa que motivação tem a ver com ânimo. Então calma aí que eu vou te interromper. Vou até pedir para você olhar para aquela câmera ali. Cara, isso aqui, o Gabriel, a gente estava numa reunião e ele falou isso, eu acho sensacional, porque a gente percebe também em 2 anos de igreja, isso é em todo lugar, tá, pessoal? Um hype. De tipo assim, cara, agora eu vou pra academia, eu vou fazer dieta e tal, e aquilo dura 1 ano, ou um mês, uma semana. Né? E aí me explica pro pessoal que tá ouvindo aí, é muito legal isso que ele vai falar, sobre por que a gente é consistente. Por quê? É isso aí. Primeiro ponto, pessoal, é o seguinte, que eu até vi uma imagem hoje sobre consistência. A gente pensa que, olhando uma xícara de café, imagina que todos os dias aquela xícara vai estar cheia. Na verdade, consistência pode ser que um dia a xícara vai estar um pouquinho, mas a xícara vai estar com café. O outro dia ela vai estar um pouco mais cheia e tal. Então, consistência pode ser que faça uma variação, mas o fato é que você não larga. O fato é que você continua. E você continua por quê? Pela sua motivação. E a motivação não tem a ver com você estar alegre, com você estar animado. Não tem a ver com a sua animação. Uau. Estar motivado significa ter os motivos corretos. Você sabe por que motivo você faz aquilo. Então, Deus te comissionou, Deus te deu palavras, Deus te deu visão, Deus te deu sonhos. Então, você faz o que você faz pelos motivos corretos, pelo aquele motivo que Deus já te chamou. E aí você está sonhando, está buscando aquilo, e você trabalha, mesmo que às vezes um dia seja cansado, mesmo que às vezes naquele dia você não esteja tão animado e o café está ali bem baixinho, mas a verdade é que pelo motivo certo você continua. Então a nossa motivação, e é isso que a gente tem trabalhado muito com a galera da igreja ali, com o pessoal, com os voluntários, né? É o motivo pelo qual nós fazemos. A gente faz o que faz por quê? Né? Então isso faz toda a diferença. Isso faz as pessoas terem disposição de servir, disposição de se entregar, né? Porque pelo motivo certo. É o motivo que nos motiva. Né? É isso que acho que é sensacional e tem funcionado, né, cara? Assim, Deus
faz as coisas serem mais fáceis, né? Porque a gente tem esse entendimento. Quando essa chave vira, você não depende daquela animação que, por exemplo, né, quando todo o início de ano, todo o início de projeto, tal, vem aquele ânimo de ver, e quando você às vezes não vê uma coisa, não vê um detalhe, ou você, isso aqui não era exatamente como eu imaginava, mas pelo motivo certo você diz, não tem a ver com isso, não tem a ver com esse ânimo de início, tem a ver com continuar, porque eu preciso continuar por causa do motivo correto, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Isso é sensacional. Isso é uma base que deixa a gente ser consistente. E a gente pode até sugerir aqui, a gente vai estar terminando agora, o que pode animar. Porque também você buscar fontes de animação não é errado. Por isso a gente fala sobre crescimento, novos projetos, novas dinâmicas, uma conferência, uma viagem, algumas métricas que são importantes para a gente animar. Isso não é errado. Agora, depender disso é errado, porque você vai ficar sempre em busca de um estímulo externo para... Na verdade, a tua motivação é em Jesus, né? Ele é o motivo. Então, isso daí já nos basta. Já nos basta. Talvez a gente pode conversar um pouco no próximo episódio sobre a diferença dos servos que receberam os talentos. Por que 2 multiplicam e 1 não multiplica? E o que Jesus ensina em relação a isso? Por que um talvez ali enterrou o talento? E a grande pergunta para finalizar, tudo que a gente ouviu sobre tempo, sobre não se confundir ativismo com chamado, sobre entender por que fazemos o que fazemos e qual é a motivação, tudo isso é afirmar o seguinte: você tem um dom, você tem talento, Deus colocou algo em você. E aí eu finalizo com uma palavra que mudou a minha vida, assim, ó. Nós não somos donos de nada, somos mordomos daquilo que Deus confiou a nós. Cara, isso muda muito a nossa perspectiva, porque é um senso de responsabilidade e temor. Não medo, mas de honra. Cara, Deus me deu uma esposa, Deus me deu filhos, Deus me deu uma liderança, Deus me deu dom. E Ele vai voltar e Ele vai falar, cara, o que você fez com aquilo que eu te dei? Talvez a gente possa conversar um pouco mais sobre isso também depois, sobre como a gente pode multiplicar e não enterrar. Né? E saber qual é a nossa posição como mordomo. E saber do seguinte: Deus ama você mais do que você imagina. Saber que você tem dom, você tem talento. Talvez você esteja nesse tempo aí. Será que Deus me escolheu? E a gente está aqui para dizer que Deus escolheu sim. E você não pode desistir, porque a motivação já está mais do que tangível e a mostra que foi em Cristo Jesus o que Ele fez por nós na cruz. A gente está construindo, você também pode fazer parte disso, conectando numa igreja local, está conectado numa igreja local, não procure para a igreja perfeita, porque se você encontrar e participar dela, ela não vai ser mais perfeita. A gente termina aqui com uma dessas frases. Mas é isso, gente. A gente vai orar por você, é uma brincadeira. A gente vai orar. É bom demais, né? A gente está conversando sobre isso e aí o tempo passa muito mais do que a gente tinha programado, mas não tem problema não. Foi muito bom a gente conversar sobre isso. Espero que tenha sido uma bênção para você e de alguma forma que esse episódio aqui estimule o teu coração, sabe? Estimule você a buscar algo que Deus tem para você. E a gente não promete, mas a gente biblicamente pode afirmar: você se encontra quando você encontra Deus. Você se encontra quando você oferece ajuda para Deus. Então isso é sensacional, porque Deus ele tem um plano maior e Ele usa pessoas normais como a gente. Isso é maravilhoso. Cara, eu pedia para você então finalizar orando pela galera que está aqui ouvindo, que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós aí. Amém. Vamos lá. Senhor, obrigado por esse tempo aqui, obrigado pelas nossas vidas. Deus, que o Teu Espírito Santo, né, possa tocar na mente, no coração de todas as pessoas que assistirem esse episódio aqui, que o Senhor possa revelar a Tua vontade, o Teu querer, que o Senhor possa derramar sabedoria, que o Senhor possa derramar revelação clara do que as pessoas precisam fazer, como precisam fazer, né, e que o Senhor possa nos ajudar, né, trazendo inspiração do Teu Espírito Santo para que a gente não erre,
né? Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas omissões, perdoa o tempo que a gente não dedicou e deveria dedicar ao Senhor, né? E nos ajuda a vencer as nossas limitações, as nossas barreiras e responde, Deus, responde as nossas perguntas, responde as perguntas de cada um dos irmãos aí que estão assistindo esse episódio. Muito obrigado, ser conosco em todo o tempo, Pai. Nós te louvamos e te honramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, a gente ama vocês. Fique acompanhando a gente. Vamos estar de volta. Que Deus te abençoe. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço.